Deduzo que escolas e igrejas não preparam os jovens com conhecimento prático sobre o funcionamento da própria mente. Existe alguma coisa mais importante do que o entendimento das forças e circunstâncias que influenciam a mente? Resposta: a única coisa de valor duradouro para qualquer ser humano é o conhecimento de que opera com a própria mente. Olá, eu sou Sâmia Carvalho, esse é mais um Compartilhando Insights e a gente vai continuar nossa leitura de Mais Esperto que o Diabo. A gente entrou num trecho muito polêmico agora. Lembrando que o link do livro, da compra desse livro, está na descrição do vídeo. Marcão, solta a vinheta. Bom, essa é a parte polêmica que eu queria chegar. A gente está chegando em quase na metade do livro. A gente chegou na página 80 e a gente vai falar sobre educação e religião. Então, assim, dependendo da pessoa, né, que for assistir agora, talvez seja um tema um pouco sensível para ela, né? Porque essa parte eu lembro que a primeira vez que eu li foi bem reveladora para mim. Então, vamos lá. Ele fala assim, a primeira pergunta. Por que não ensinam sobre a definição de propósito nas escolas? Resposta: porque não existe um plano ou propósito definido por trás do currículo escolar. As crianças são enviadas à escola para memorizar dados e ganhar um diploma, não para aprender o que querem da vida. Então aqui ele está respondendo basicamente o que a gente foi treinado a fazer a vida inteira, né? Gravar dados, muitas vezes dados falsos na escola, e segundo, ir para a vida para ser mais ou menos um pagador de boletos. Você não pensa, não raciocina, o ensino todo é feito de uma maneira muito fragmentada, então você acha que a realidade não tem conexão, né, entre si, você não é ensinado a pensar assim. E eu já falei algumas vezes aqui em alguns vídeos, eu espero que vocês não estejam escutando esse barulho. Mais uma vez aquele fenômeno, né, o criador vai gravar um conteúdo e estava tudo em silêncio, ele começa a falar, começa o caos. Mas o Marcão disse que o microfone é bom, então eu vou continuar acreditando nisso. A gente é ensinado nas escolas apenas a repetir dados, muitas vezes dados falsos, porque nem sempre a gente não tem dimensão de quanta coisa tem por trás de muitos casos na verdadeira história da humanidade. Eu vou pedir para o Marcão deixar linkado o canal da minha professora, Maria Pereda. Ela tem um curso sobre isso que chama VHH, você só vai lá se você quiser realmente entender mais, ter estômago. É um curso que muitas pessoas vão falar, os cursos são caros, só que ela tem muito conteúdo gratuito. Se você começar pelos conteúdos gratuitos, tenho certeza que a sua mente já se expande, né? Porque a única coisa, costumo falar, a única coisa que pode transformar a nossa realidade, transformar tudo ao nosso redor, é a troca de dados, é o processamento dos dados dentro da nossa mente, né? Que é a nossa mente que desdobra o espaço-tempo. Então, se você não trocar os dados, que estão, a maioria são falsos, o que você foi ensinado, muita coisa é mentira, tá? Tem muita coisa que te contaram que não foi bem assim que aconteceu, mas enfim, isso aí exige coragem, né? Exige a pessoa ter coragem de querer aprender mais, de querer entender, procurar saber, né? Porque tem muita coisa que não faz sentido na história, né? A gente vai para a escola e a gente não aprende quem foram os sumérios, a gente não aprende a cultura egípcia, muita coisa tá errada, né? Muita coisa tá faltando, tem muita peça faltando. E depois as crianças, elas aprendem de forma totalmente fragmentada, elas não entendem que tudo é um conjunto de uma coisa só, né? E aí acaba não desenvolvendo uma mente com complexidade. E aí está o grande problema, né, de adultos disfuncionais, né, adultos que sofrem de dissonância cognitiva. Enfim, vai lá no canal da Maria, se inscreve nesse canal, vou pedir pro Marcão deixar o link nos cards. E maratona os vídeos dela, ela tem, sempre quando ela vai lançar curso novo, né, mas não vou investir num curso agora, só que sempre quando ela vai lançar um curso novo, ela lança aulas, 7 aulas, e cada aula tem 2 horas, assim, são aulas transformadoras. Então, se eu puder dar uma dica para você, é isso, começa a estudar com a Maria, que você vai ver que muita coisa vai mudar na sua cabeça, na sua vida, enfim, sou eternamente grata por ela, professora. Se um dia esse vídeo chegar em você, um beijo. Próxima pergunta. Deduzo que escolas e igrejas não preparam os jovens com conhecimento prático sobre o funcionamento da própria mente. Existe alguma coisa mais importante do que o entendimento das forças e circunstâncias que influenciam a mente? Resposta: a única coisa de valor duradouro para qualquer ser humano é o conhecimento de que opera com a própria mente. É o que eu falei, né? Por isso que eu falei, os dados que estão dentro da mente é muito importante para desdobrar a realidade, né? As igrejas não permitem que uma pessoa investigue as potencialidades de sua mente, e as escolas tampouco reconhecem essas tais potencialidades.
Então é aqui onde ele fala, tipo, tudo é a mente, né? Se você entender desde pequenininho, imagina quão poderoso, já falei isso aqui algumas vezes, quão poderoso seria uma mente de uma criança que já nasce com esse tipo de educação, né? Ela vai virar um adulto super poderoso. Escolas e igrejas não são suas piores inimigas? Ele pergunta, né? Seus líderes podem pensar que são, mas se você quer saber a verdade, as igrejas são as minhas aliadas, mais úteis, e as escolas vêm logo atrás. Então ele é aliado das igrejas e das religiões e da forma como a educação é formada aqui, vocês estão entendendo, né? É entrevista com o diabo, entrevista com o capiroto, e é ele que está falando isso. Pergunta: qual a base dessa afirmação? Tanto as igrejas quanto as escolas me ajudam a converter pessoas para o hábito da alienação. A gente tem um capítulo que fala só da alienação. Se você está acompanhando a série desde o começo, você já deve ter passado por ele. Se você caiu de paraquedas no vídeo, termina aqui e depois você maratona, porque a gente está lendo o capítulo, eu estou lendo e comentando, capítulo a capítulo, tá? Essa confissão desiludirá milhões de pessoas cuja única esperança de salvação está nas igrejas, naquela coisa, né, do alguém não vai vir me salvar? Porque é a primeira pergunta que a gente faz, foi a primeira pergunta que eu fiz, tipo, então não vai vir ninguém. A gente está esperando a volta aí de alguém, não vai vir, isso aí não existe. Vão preparar, sim, uma vinda de alguém, mas é totalmente forjada, né, não é real. É o que você está pedindo, né, é o que a sua mente está pedindo, né. Enfim, assunto complexo, não dá para falar aqui agora. Outro dia a gente fala disso. Aí ele responde, né? O que você quer dizer com salvação? Do que as pessoas seriam salvas? Isso aqui é sensacional. Do que as pessoas seriam salvas? Você já parou para pensar? Porque você é dito para você, né? Você é fruto do pecado, né? Você é o pecado original. Gente, não tem coisa melhor, né? Você pega a obra divina do Criador, do design do universo e fala que é um pecado. Gente, os caras foram, assim, para não chamar de outro nome, eles foram sensacionais, né? Distorceram, né? Pegaram uma verdade e distorceram. E estão aí até hoje comandando tudo. Isso aqui é o foda, né? Enfim. O que você quer dizer com salvação? Do que as pessoas seriam salvas? A única forma de salvação duradoura e realmente válida para qualquer ser humano vem do reconhecimento do poder da própria mente. Vou repetir. A única forma de salvação duradoura e realmente válida para qualquer ser humano vem do reconhecimento do poder da própria mente. Isso aqui já valeu a série inteira. Então, assim, ou você reconhece que é a sua mente que tem poder e que é a sua mente que desdobra o espaço. Esse é o primeiro passo. Minha mente tem poder e ela desdobra o espaço e o tempo. Mas o que eu tô vendo, o caos que eu tô vendo, não tá bom. Então, tipo, sou eu que tô criando isso? Sim. Mas eu não quero criar isso. Como eu faço? Existe uma maneira disso não acontecer? Existe. Dentro do caos. Isso é física, isso é matemática. Dentro do caos, isso é física quântica, né? Dentro do caos existe a semente da ordem. Então, assim, a mesma mente que está gerando o caos, ela olha para o caos e ela encontra a semente da ordem para desdobrar a coisa certa. Qual é a semente da ordem? Os dados corretos. Então, assim, vai atrás da história real. Vai atrás da história verdadeira. Tenta juntar as peças. Se você não começar a juntar as peças de tudo que te falam na realidade, se você não colocar... Falo muito disso. Toda vez eu falo isso. Os filtros na mente de pensar, isso é realmente assim? É assim mesmo que isso acontece? Ou tudo que passa pelo filtro dos seus olhos, né? Porque passou pelos olhos, uma vez que uma coisa foi vista, ela não pode ser desvista. Então, assim, passou pelo seu olho, entrou pelo seu cérebro, acabou. Então, assim, se você não começar a botar travas, tipo, qual a finalidade disso? Por que a pessoa criou isso? Por que eu estou assistindo isso? Entendeu? Qual a finalidade? Quem foi? De onde veio? Qual o intuito? Tudo tem intuito. Nada é só para te entreter. Nada é só para te deixar, felizinho. Não, não existe isso, tá? Não existe almoço grátis, não. Alguma coisa as pessoas estão querendo. Então, quando você senta para assistir um filme, você senta para se distrair, na verdade, você está ali só captando dados que estão colocados ali de uma maneira, né? Antigamente era bem subliminar, agora é bem na cara mesmo, né? Você quer esconder uma coisa, você joga bem na cara da pessoa. É algo para ficar atento aí. Então, do que as pessoas seriam salvas, né? Ignorância e medo são os únicos inimigos dos quais os homens necessitam de salvação. Fica aí, reflete, dá um pause e reflete nisso, porque isso aqui é libertador. Continuando aqui. Existe algo radicalmente errado com o sistema de educação que tem nos proporcionado um balancete da vida em que estamos no vermelho, tal como os animais perdidos na selva. Quero saber duas coisas. Qual a maior fraqueza do sistema e como ela pode ser eliminada? Interessante essa pergunta, hein? Aí ele responde: o sistema de ensino parte de um ângulo errado. O sistema escolar se esforça para ensinar as crianças a memorizar fatos em vez de ensiná-las a usar a própria mente.
e desdobrar os dados corretamente, né? Porque tudo lá, a maioria é mentira. É só isso que está errado? Ele pergunta. Não, esse é apenas o começo. Outra grande fraqueza do sistema escolar é não estabelecer a importância da definição de propósito, nem de tentar ensinar aos jovens como ser definido a respeito de qualquer coisa. O maior objetivo de toda a escola é forçar os estudantes a abarrotar a memória com fatos em vez de ensiná-los a organizar e fazer o uso prático desses fatos. Esse sistema faz com que a atenção dos estudantes fique centrada apenas em ganhar créditos e boas notas, mas deixa de lado o mais importante, que seria o uso do conhecimento nos assuntos práticos da vida. Esse sistema forma estudantes com mentes desprovidas de autodeterminação. O sistema escolar partiu de um mau começo. As escolas foram criadas para os poucos afortunados cujas famílias os destinavam para a educação. Assim, todo o sistema foi desenvolvido do topo até chegar à base da sociedade. O que corrigiria essas fraquezas? Descreva as mudanças necessárias pela ordem de importância. Aí ele responde, né? Você está me forçando a um ato de traição contra mim mesmo, mas aqui está. Reverta o presente sistema, dando às crianças o privilégio de liderar os trabalhos escolares em vez de seguir regras ortodoxas estabelecidas apenas para compartilhar conhecimento abstrato. Então aqui ele vai dar mais ou menos um compilado de como seria melhor a educação, a maneira dele, né? Como seria infinitamente mais interessante do que como é, né? Deixe os instrutores servirem como estudantes e os estudantes servirem como instrutores, né? Um aprender com o outro e não o contrário. Tanto quanto possível, organize todos os trabalhos escolares em métodos definidos para que os estudantes possam aprender fazendo, com atividades práticas ligadas aos problemas cotidianos, né? Então, tipo, eu não fico no ambiente escolar só imaginando problemas, né? Eu pego problemas reais e aprendo com eles. As ideias são o começo de todas as realizações humanas. Ensine todos os estudantes a reconhecer ideias práticas que possam ser de grande benefício para ajudar no que quer que a vida exija deles. Ensine os estudantes a fazer uma administração efetiva do tempo e, sobretudo, ensine a verdade de que o tempo é o ativo mais valioso disponível para todos os seres humanos e também o mais barato. Você vê, né, como é um paradoxo, né? É o mais valioso e o mais barato, né? E está disponível para todo mundo, o tempo. Como usar o tempo a nosso favor, né? Ensine os motivos básicos pelos quais todas as pessoas são influenciadas e mostre como usar esses motivos para suprir as necessidades e luxos da vida. Ensine a criança o que comer, o quanto comer e a relação entre a boa alimentação e o corpo saudável. Você vê, é uma coisa tão básica, né? Às vezes uma coisa básica que a gente devia sair da escola sabendo, a gente não sabe. Ensine a verdadeira natureza e a função das emoções e, sobretudo, ensine que o pode ser transmutado em uma força propulsora capaz de levar qualquer um ao topo de suas realizações. Vai ter um capítulo só para falar disso. Eu vou ter que usar algumas palavras-chave, né? Porque algumas o YouTube derruba. Então, quando chegar lá, a gente vê como é que a gente vai fazer, como é que eu vou ler esse capítulo para vocês. Ensine a importância da definição em todas as coisas, a começar pela escolha de um grande propósito definido para a vida. Ensine o princípio do hábito e o que este pode ser bom ou mal, usando exemplos do cotidiano, não deixar as coisas no abstrato, né? Ensine como os hábitos tornam-se permanentes por meio de um ritmo hipnótico e as influencie a adotar, ainda nos primeiros anos escolares, hábitos que as levarão a ter pensamentos independentes. Ensine a diferença entre a derrota temporária e o fracasso e como procurar pela semente da vantagem que toda derrota traz consigo. Ensine a importância de expressar os próprios pensamentos sem medo e de aceitar ou rejeitar a ideia dos outros, reservando para si o privilégio do julgamento. Ensine as crianças a tomar decisões prontamente e mudá-las vagarosamente, com relutância e nunca sem uma razão definida. Ensine que o cérebro humano é o instrumento com o qual se recebe da grande fonte central da natureza a energia especializada em pensamentos definidos, que o cérebro não pensa, mas serve de instrumento para a interpretação dos estímulos que causam o pensamento. Ensine o valor da harmonia na mente e que isso só é possível mediante o autocontrole. Ensine o valor do autocontrole. Ensine que existe uma lei de retornos crescentes que pode e deve ser colocada em operação como um hábito, mostrando que se deve sempre prestar mais e melhores serviços do que o esperado.
Ensine a regra de ouro e mostre que tudo que se faz para e pelos outros se faz para si mesmo. Ensine as crianças a ter opiniões formadas apenas por fatos ou por crenças que possam ser razoavelmente aceitas como fatos verdadeiros. Ensine que cigarros, bebidas, drogas e sexo em demasia destroem a força de vontade e acabam levando ao hábito da alienação. Não proíba, apenas explique. Ensine às crianças o perigo de acreditar em qualquer coisa só porque os pais, os instrutores religiosos ou qualquer outra pessoa disseram. Ensine as crianças a encarar o fato sem recorrer a subterfúgios ou álibis. Ensine e encoraje o uso do sexto sentido, pelo qual as ideias se apresentam plenamente a partir das fontes desconhecidas, e a examinar tais ideias cuidadosamente. Ensine, essa parte é bem grande, né? Essa resposta dele. Ensine a importância da lei da compensação, tal qual interpretada por Ralph Waldo Emerson, e mostre como essa lei trabalha nos eventos do dia a dia, mesmo nos menores. Depois a gente pode pesquisar esse Ralph aqui para a gente ter uma noção melhor. Ensine que definição de propósito amparada por planos definidos, persistente e continuamente aplicados é a forma mais eficaz de oração disponível aos seres humanos. Ensine às crianças que o espaço que ocupam no mundo é medido pela qualidade e quantidade de serviço útil que prestam ao mundo. Ensine que não existe problema que não tenha solução apropriada e que, na maior parte das vezes, a solução pode ser encontrada nas circunstâncias que criaram um problema. Dentro do caos existe a semente da ordem. Ensine às crianças que suas únicas limitações reais são aquelas impostas por si mesmas ou que permitem que os outros estabeleçam em suas mentes. Ensine que tudo que um homem pode conceber e acreditar ele poderá alcançar. Ensine que todas as escolas e todos os livros escolares são elementos essenciais que podem ser úteis no desenvolvimento da mente, mas que a única escola de real valor é a grande universidade da vida, na qual se tem o privilégio de aprender pela experiência. Isso aqui foi bem profundo, né? Ensine as crianças a serem verdadeiras consigo mesmas e em todos os momentos em que, considerando-se que não podem satisfazer a todos, devem ter sempre em mente que precisam satisfazer a si mesmas. Pausa o vídeo e pensa sobre isso. Próxima pergunta. Essa é uma lista importante, mas ignora praticamente todas as matérias ensinadas nas escolas. Resposta: sim. Você pediu uma lista de mudanças no currículo escolar que beneficiariam as crianças. Foi isso que eu te dei. Algumas das propostas são tão radicais que chocariam a maioria dos educadores de hoje. A maioria necessita desse choque. Um bom choque ajuda o cérebro atrofiado pelo hábito. As mudanças que Vossa Majestade sugere dariam imunidade contra o hábito da alienação? Sim, esse seria um dos resultados. Deveriam ser feitas outras mudanças no sistema escolar? Sim, muitas. Entre essas, o acréscimo de um curso de psicologia de negociação. Você vê como isso aqui chega a ser utópico, né? Você acha mesmo que as escolas vão fazer isso, né? Todas as crianças deveriam ser treinadas na arte de venda e da persuasão, aprendendo como diminuir o atrito nas relações. Toda escola deveria ensinar os princípios pelos quais se pode obter independência financeira. As classes deveriam ser substituídas por mesas redondas ou conferências, tais quais as empregadas pelos homens de negócios. Os alunos deveriam receber instruções individuais nas matérias que não podem ser ensinadas apropriadamente em grupo. Toda a escola deveria ter um corpo auxiliar de instrutores, consistindo em homens de negócios, cientistas, artistas, engenheiros, jornalistas. Cada um compartilharia conhecimento prático sobre o seu setor. A instrução seria por conferência, para economizar o tempo dos instrutores. Vamos voltar às igrejas. Toda a minha vida ouvi clérigos pregando contra o pecado, mas nunca ouvi ninguém dizer o que realmente é pecado. Vossa Majestade daria alguma luz a essa questão? Bem interessante. Pecado é qualquer coisa que alguém faça ou pense e que cause infelicidade para si ou para os outros. Seres humanos em ótimas condições físicas e perfeita saúde espiritual deveriam estar em paz consigo mesmos e sempre felizes. Qualquer forma de miséria mental ou física indica a presença do pecado. Você vê que tem nada a ver com o que a gente pensa, né? Com o que é ensinado pra gente dentro das igrejas. Nomeie algumas formas comuns de pecado. Comer em excesso, pois leva à perda da saúde e à miséria. Excesso de pois quebra a força de vontade e leva à alienação. Permitir que a mente seja dominada por inveja, ganância, medo, ódio, intolerância, vaidade, autopiedade ou
Desencorajamento, pois esses estados mentais levam à alienação. Enganar, mentir, roubar, pois destrói um autorrespeito, subjugam a consciência e levam à infelicidade. Permanecer na ignorância, pois a falta de conhecimento leva à pobreza e à perda de autoconfiança. Aceitar da vida qualquer coisa que não se queira, pois isso indica negligência com o uso da mente. É pecado alienar-se em um objetivo definido? Sim, porque esse hábito leva à pobreza e destrói o privilégio da autodeterminação. Também priva a pessoa do privilégio de usar a própria mente como meio de contato com uma inteligência infinita. Vossa Majestade consegue controlar a mente de uma pessoa que não comete pecados? Não, porque ela nunca permite que sua mente seja dominada por pensamentos negativos. Não consigo entrar na mente de quem não peca. Quais os pecados mais comuns e destrutivos? Medo e ignorância, onde a maioria das pessoas está presa, no medo e na ignorância. O que é fé? É um estado em que se reconhece e utiliza o poder do pensamento positivo, em meio pelo qual se contata a fonte da inteligência universal. Um alienado tem capacidade de usar a fé? Pode ter a capacidade de usar, mas não a usa. Todo mundo tem força e potencial para limpar a mente de todos os pensamentos negativos e, dessa forma, utilizar o poder da fé. Encerramos o capítulo das religiões. Então, assim, é um capítulo mais... Ele é longo, então, especificamente esse vídeo vai virar um só, vai ficar um vídeo longo. Com certeza, não é todo mundo que está preparado para assistir e tá tudo bem, como diz o Marcão, quem tiver interesse na mensagem, vai ficar até o final, vai dar like, vai deixar aí o joinha, vai deixar um comentário, vai dar dislike, vai interagir de alguma forma, porque é a maneira que o YouTube entende de propagar o vídeo para outras pessoas, né, para poder acompanhar a nossa leitura. Espero que você esteja gostando, como eu falei no começo do vídeo, o link do livro, caso você tenha interesse, essa edição de bolso está na descrição. Um beijo grande, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Até o próximo Compartilhando Insights.